Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Sérgio na área. Estamos aqui iniciando a nossa live. Deixa eu só arrumar porque o camarada que vai entrar daqui a pouco na live, cara, ó, fina. Isso aí, ó, botar até esse eterno, ok? Deixa eu alinhar aqui o negócio. Chega mais, vem chegando na live, ô cara. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vamos que vamos, vamos que vamos. Que bom que vocês estão aqui. Mário, meu amigo Mário, boa noite, Vivi. Ô Mário, tô te devendo aquele nosso combinado, a gente vai conversar, te mando mensagem já já, depois desta live. Que bom que você tá aqui, porque essa live tá imperdível. Vai chamando todo mundo, você que tá chegando aqui, que bom que você tá aqui. Porque deixa eu até colocar uma água aqui. A Gabi Domingues também chegando. Isso aí, venham todos pra cá, pra live, que hoje eu vou receber ele, de novo, o Dr. Júlio. Vamos falar sobre um assunto muito importante, ok? Já vou colocar aqui o tema, mas vou chamar ele primeiro, né? Deixa eu chamar aqui o nosso convidado hoje. Que bom que você entra. Isso, mandei o convite. Enquanto ele entra, você vai convidando, vou tomar um gole de água aqui. Fala, Dr. Júlio, tudo bem? Tudo bem, e você, Rapaz, Sérgio? tu tá chique, hein? Olha Você viu? só. Meu Deus, deixa eu ver se eu tô alinhado também. Será que eu chego na estica, chego no nível? Ó, Tá, é só você entrar e começar a subir 100, foguinho, coração. Isso. tá aprovado, tá aprovado. Obrigado, obrigado. Viu? Eu ia colocar até gravata, viu, irmão? Eu ia colocar 3 peças, sabe? Terno, colete, Na gravata. próxima a gente vende gravata. Boa, gostei, gostei. A próxima é final de setembro, hein? Pode Tá agendar ótimo. já, final de setembro, a próxima live. Gente, que bom ter vocês aqui, que bom que vocês estão chegando. Deixa eu só levantar esse trem aqui, porque tá muito baixo. Quer ver? Pessoal, você que está chegando, você que não mandou pergunta, aproveite, pode mandar pergunta agora, que a gente vai falar sobre o papel da família nos cuidados às pessoas em sofrimento mental, ok? Então, o doutor Júlio está aqui. Júlio, para quem não te conhece, eu sei que é sempre aquela coisa, se apresente de novo. Acho que a próxima eu vou fazer o seguinte, vou fazer já uma apresentação, porque a sua apresentação, quando ela começa, são 5 páginas, né? Então, a gente tem que começar devagar. Então, se apresente, por favor, rapidamente, para a gente já dar sequência aqui para a nossa live, enquanto eu escrevo aqui o assunto de hoje. Por favor. Fechou. Boa noite aí, pessoal. Bom, sou o Júlio, sou residente de psiquiatria do Hospital da PUC de Campinas. Vim de uma cidade mais aqui do interior, não tão do interior, mas é próximo daqui, São João da Boa Vista. Fiz toda a minha formação acadêmica, né, de médico na PUC de Campinas e aí continuei a residência agora no mesmo lugar, na casa que eu já estava. Estou no 2º ano de residência, né, são 3 anos de residência na psiquiatria no total. Então eu termino em março de 2024 e aí eu me formo como psiquiatra mesmo. Mas basicamente é isso, né? E minha função aí hoje, né, basicamente foi começar esse perfil aí, fui estimulado bastante pelo Sérgio, Que mas minha isso? intenção foi começar esse perfil, principalmente com o foco de ajudar a população em geral, né, a conhecer mais sobre a saúde mental, saber mais sobre o que acontece, desmistificar um pouco essa questão do preconceito e dos tabus que tem, e de ajudar ao máximo todo mundo, inclusive as famílias, para todo mundo entender como tocar direito esse barco que está muito ainda devagar aí na área da medicina. Poxa, cara, que legal. Gente, vocês viram? Ele se apresentou de uma maneira sucinta, mas assim, ele resumiu, porque a apresentação dele, o currículo estão encadernados, tá bom? Tá tudo encadernado. Depois eu mando em PDF para quem quiser, beleza? Olha, a Sinara tá aqui com a gente, a de Cássia também tá. Que bom, galera, que vocês estão aqui. A Daphne Amaro, ô Daphne, vai se preparando que eu vou te chamar para live, viu? Em setembro. Se prepare aí que eu vou te chamar para live também. Ó, deixa eu te falar você é de São João, então, da Boa Vista? Isso, São João. Eu fiquei sabendo que lá não tem shopping, é verdade? É verdade, Sérgio. Eu Já, ten- prometi pro... já tentaram várias vezes construir, mas foi um projeto que não foi para frente. Não, fique em paz que eu acho que quando a gente aparecer na revista Forbes do ano que vem, a gente implanta lá. Boa, isso aí, tem que ser empreendedorismo, né? Vamos lá! Então, deixa eu te fazer uma pergunta.
para iniciar a nossa live aqui, quem compõe a equipe de saúde mental? Então, quando a gente fala de saúde mental em si, quem é o profissional que pode compor, fazer parte de uma equipe de saúde mental intra-hospitalar? E depois, se você puder falar um pouquinho de CAPS também, tentar diferenciar um pouco aí, para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Galera, o assunto está ali. Se você tiver qualquer pergunta, qualquer dúvida, vai lançando aqui. Se você não tiver o que falar, larga o dedo lá no coração. Isso chama mais gente. Isso aí. Bom, então, Sérgio, intra-hospitalar, eu acho que quem compõe, né, e faz um papel fundamental, claro, além do médico psiquiatra, a equipe da psicologia, né, que ajuda bastante esse paciente, principalmente num processo mais agudo ali, né, que ele está ali internado, talvez por um motivo mais específico, né, está sofrendo mais intensamente. A psicologia tem algumas estratégias que consegue fazer para amenizar isso. A equipe da terapia ocupacional também, né? Alguns hospitais hoje, né? Os hospitais grandes têm já essa equipe junto, porque esse paciente, a gente tem que lembrar, né, Sérgio? Todo mundo que está sofrendo psicicamente, né? Que tem uma saúde mental comprometida, automaticamente vai ter um prejuízo, né? Funcional, né? Um prejuízo geral, né? De relacionamentos, trabalho, e muitas das vezes o paciente sai um pouco da inserção social, né? Ele foge um pouco do dia a dia que ele estava inserido na sociedade. E a terapia ocupacional vem para ajudar muito nisso, né? A fazer esse paciente novamente a ser reinserido da forma mais adequada, né? Para ele. Isso ajuda muito, né? Precisa muito desse pontapé. Então, a psicologia, a terapia ocupacional, os outros médicos em gerais, com certeza, né? De outras especialidades, que lembrando que quem está sofrendo de algo psíquico nem sempre é somente da psiquiatria, né? Você tem que pensar no paciente como um todo. Então, doenças em geral estão aí sempre. Então, é muito bom o apoio de todos esses outros médicos juntos. A assistente social, né? Crucialmente importante dentro de um ambiente hospitalar, principalmente para ajudar a gente a fazer esse contato com a família do paciente, né? Para poder avaliar essas condições de suporte, né? Quanto que esse paciente tem de apoio familiar, o quanto esse paciente pode ter durante a internação e depois, né? Porque a gente tem que sempre pensar, tá internado agora, mas ele tem que sair daqui, né? Vai ser uma internação e logo ele está em casa. Então vamos programar isso para ele ir para casa. E eu acho que são os principais ali dentro, né? Sem contar com a equipe médica, a equipe da enfermagem, né? Que óbvio faz todo o papel fundamental ali dentro. Mas eu acho que esse é o grupo mais intenso ali, né? Dentro de um ambiente hospitalar, né? Que aí, obviamente, é mais restrito. Quando eu fujo disso, né, quando o paciente então sai para um ambiente extra-hospitalar, que na maior parte das vezes ele vai precisar de uma rede de apoio, né? Todos eles precisam, bem estruturadas. A gente tem o CAPS, né, que é o Centro de Apoio Psicossocial, que ele veio, né, justamente com aquela ideia da psiquiatria, né, de você tirar os manicômios, né, tirar aquele pensamento de hospitalização, né, de que todo paciente psiquiátrico é igual a ficar internado num hospício, né, como todo mundo conhece, né, como manicômio. Então o CAPS veio para tirar isso, né, para ajudar esses pacientes a ficarem aonde? No lugar que qualquer ser humano deve ficar, que é na sociedade, né, e não preso dentro de um hospital. E o CAPS, lá dentro do CAPS, a teoria, né? Às vezes a gente sabe que a prática tem muita dificuldade, e não querendo, obviamente, denigrir nenhuma imagem aqui, mas a gente sabe por conta de recurso mesmo, né? Recurso financeiro, que a gente sabe que sofre, né? Por causa da saúde brasileira. Mas o CAPS vem para ajudar muito, né? E dentro do CAPS, você tem os médicos, né? Os enfermeiros, novamente aí, né? A questão da terapia ocupacional, assistente social, o psicólogo, novamente. E aí, dentro do CAPS, entra a própria família, que é o que a gente vai comentar aqui agora. Que a família também faz um apoio fundamental, né? É um pilar dentro do CAPS aí no tratamento desse paciente, que a gente vai comentar mais depois. Mas o CAPS, ele vem, né, com todas essas equipes, né? Às vezes até mesmo a equipe da nutricionista, tem CAPS que tem nutricionista, né? Para ajudar, porque a gente sabe que esse paciente precisa, muitas vezes ele vai desenvolver outras Farmacêutico doenças. também. Farmacêutico. Então, assim, é uma equipe muito multi, né? É bem multi mesmo. Então, é incrível a estrutura, né? O projeto, é incrível, né?
Basicamente, acho que é isso, resumindo aí. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, você me complementa, Sérgio. A gente complementa assim, galera, que bom ter vocês aqui na live. Estou vendo a Alane Gomes, uma enfermeira psiquiátrica de grande renome aqui no Brasil. Alane, se você quiser entrar aqui com a gente um pouquinho, fique à vontade, viu? Está convidada também. Já te chamei para a live, mas ó, reafirmo aqui o meu convite novamente, viu? Se quiser qualquer dia aí para a gente bater um papo, vai ser muito legal. Ela tem uma bagagem muito boa de saúde mental, uma das pioneiras, inclusive, em criar consultório de enfermagem psiquiátrica. A Lani Bom, Gomes, que está aqui com a gente na live, pessoa muito gente boa, muito bacana. Qualquer dia desse a gente faz uma live aí em três, eu, você e ela, acho que vai ser bem legal. com E aí, certeza. falando ainda da família, né? O doutor Júlio, como que você definiria a família? Boa Aqui falando pergunta. desse contexto mesmo, né? Porque a gente Sim. entende que a família, além, em todo o processo de cuidado, em saúde mental, a família tem um papel fundamental. Qual seria a definição que você daria para a família? Todo mundo acho que quando pensa em família já pensa, é pai, mãe e irmãos, né? E na verdade é muito mais amplo do que isso. Família, na minha concepção, assim, é qualquer grupo de pessoas que compartilham no mesmo ambiente contato, né? Que tem um contato íntimo, então vão compartilhar conhecimentos, né? Conflitos, né? Tanto do lado amoroso quanto do lado mais conflito mesmo de brigas e tudo mais, né? Que trocam informações o tempo todo e que estão próximos um do outro a maior parte do tempo, né? Em que estão ali realmente para ajudar. Então são pessoas que vão estar, né, junto ali, acordando com a pessoa ou vivendo com essa pessoa o tempo todo ali mais próximo dela. Para mim isso é família, Sérgio. Porque a gente vê no dia a dia, principalmente com a população, a gente trabalha bastante com o SUS, né? A gente sabe que tem uma população mais carente. A gente vê que muitos não tem mais pai, não tem mais mãe, às vezes foi criado sozinho, a gente vê bastante isso, né? E aí você pergunta, tá, mas e aí, então esse cara não tem família? Não, ele tem às vezes o vizinho. E às vezes o vizinho, eu já vi muitos casos disso, o vizinho vem todas as consultas, né? Eu já vi, por exemplo, um paciente que trabalhava numa chácara de uma moça e a moça identificou um certo problema nele e trouxe ele até a gente. E ela acompanhava ele o tempo todo nas consultas. Então, para mim, e ele não tinha família, a família tinha abandonado ele. Então, para mim, quem é família? A família, essa moça faz parte da família dele. Tá? Porque ela convive com ele, ela compartilha momentos com ele, né? Ela tem conflitos com ele, ela tem emoções junto com ele e conversa, né? Troca informações e está muito perto dele boa parte do tempo. Isso para mim é família. Olha, sensacional. Galera, se você quiser também complementar aqui o que você entende por família, essa é uma live de interação, beleza? Interação e integração ali, pode participar aqui conosco. Você sabe que tem uma história que me marcou muito. Eu estava em clínica médica outra vez, trabalhando, e eu lembro de um paciente, antes dele receber alta, ele prometeu para nós, ele falou assim, quando fulano e ciclano receberem alta, me chamem que eu venho buscar. A gente pensou que ele estava brincando ali, porque os dois não tinham família, realmente não tinham onde ir, senão iriam virar situações sociais em ambiente hospitalar. Quando nós ligamos para ele, ele veio com o carro dele, ele deu carona para os dois e ainda achou um espaço para abrigar os dois. Então, realmente, a gente consegue entender ali um novo sentido, né? De Uhum. família que pode se criar a partir de um contato, talvez, feito através de um leito hospitalar, né? Dividir o Exatamente. mesmo quarto, o mesmo espaço, eles acabam, sim, criando um espaço de convívio, se tornando uma família. Temos um comentário aqui, antes da gente dar sequência. Como resolver a questão de familiares que abandonam um paciente mental nos hospitais? Será o medo de como cuidar aqui fora? Questões financeiras? Um super abraço. É uma pergunta bem difícil de responder assim. A gente vai falar isso bastante ao longo da live e vai complementar, mas resumidamente só para tentar introduzir um assunto, a gente vê que muitas das vezes esses pacientes são abandonados porque a família, obviamente, existe um desgaste familiar intenso, né? Em muitos casos de pacientes graves, né? Psicóticos, pacientes que internam diversas vezes e que realmente são agressivos às vezes, né, em casa, a família já não aguenta mais por muitos anos isso. E aí, obviamente, falta muita questão disso, né, de você pegar essa família e ajudar ela nesse momento
provavelmente essa família não teve esse apoio essencial, e aí chega um momento em que a família desiste literalmente do paciente. É triste demais ouvir isso, mas existe. E aí há o abandono mesmo, e aí envolve uma questão de Ministério Público, né? A gente tem que acionar o Ministério Público. Geralmente, eu não sei muito dessas burocracias, mas a assistente social ajuda bastante a gente nesse momento, né? A gente aciona o Ministério Público, né? Porque se esse paciente tem uma família, está abandonando, tem que ver isso aí, envolve uma questão de justiça junto, né? Então é bem mais delicado, assim, não é bem. Só que a família, é isso, basicamente, a família desiste do paciente, né? Por, acho que, sofrimento intenso. E a gente chega a julgar muitas das vezes, né? Mas acho que muito mais do que julgar é a gente entender o porquê que a família fez isso, né? Eu acho assim, na maior parte das vezes, ninguém quer abandonar um familiar aí no hospital psiquiátrico, né? Existe um contexto, não estou defendendo isso, óbvio, né? Mas a gente teria que entender o motivo disso e tentar fazer o diferente, né? A gente vai Mas falar tem o bastante outro. isso ao longo da live aí. Isso, a gente vai falar e tem o outro lado também, né? Apesar do sofrimento, apesar da agressividade, apesar de toda a dificuldade, tem aquela família que não larga a mão, né? Que fica ali perto, que Sim. acompanha. Nos 8 anos que eu tenho de saúde mental, eu tenho casos e casos e casos. Você vê, a mãe tá ali, o Uhum. irmão está ali, o pai está ali, os filhos estão ali lutando, sim, auxiliando, e isso tem um papel fundamental. E Galera, aqui para você pode. graças a Deus, isso é a maior parte, né, Sérgio? Verdade, É a verdade. maior Isso é parte. verdade, senão não teria, a gente nem teria história, né, para Não teria contar aqui história. desses Exato. resultados positivos. Ok, o que toda família precisaria saber antes de tudo? Para prevenir os possíveis transtornos. Tem aquela situação que tem como a gente começar aos poucos a trabalhar intrafamiliarmente, mesmo se eu posso usar essa fala, para começar a prevenir determinados futuros problemas. O que toda família precisa saber? Como se estruturar, como se preparar, até para um caso onde ocorra uma situação de doença mesmo, para ela conseguir, sim, dar um suporte, um apoio legal para o parente ou o familiar doente. Tá. Bom, primeiro, Sérgio, eu acho que é assim. A questão da prevenção, primeiro, né? Hoje, o que a gente mais vê em relação à família, principalmente no dia a dia que a gente vive, existe uma família, mas cada um está vivendo independentemente, né? Você vê que o pai não conversa com o filho, a mãe também não conversa, cada um tem seu horário de almoço, cada um tem seu horário de jantar. Quando chega em casa, todo mundo está cansado, todo mundo quer ou ligar o celular e ver um vídeo, ou pegar e assistir uma série, e você não tem contato, né? Saúde mental, psiquiatria, né, é o quê? Contato, é tete a tete, né? É você conversar, é você sentir. Não é nem só o que fala, né? É você sentir a pessoa. Então, o que a gente vê muito isso, Sérgio, é isso. As famílias se separaram. Estão juntas no mesmo ambiente, mas emocionalmente ali se separaram. E aí fica difícil de alguém perceber que um familiar propriamente adoeceu. Isso é muito comum. A hora que você vai conversar com a mãe ou com o pai, fala, nossa, mas eu nunca percebi isso. E aí, a hora que você chama a atenção para os sintomas, ela fala, nossa, realmente, olha isso, estava na minha cara e eu nunca vi. Então, eu acho que isso é importante, Sérgio. A gente precisa recuperar esse lado de família, sabe? De estrutura. De ter um momento de jantar na mesa, todo mundo junto. Um momento de conversar com a família em si, todo mundo junto. Porque são nesses momentos que a gente vai começar a pescar comportamentos diferentes. Porque muda o comportamento, né? Quando você adoece mentalmente, a primeira coisa que acontece é mudar o comportamento da pessoa. E se você não conhece seu filho, você não sabe quando mudou o comportamento dele. Se você não conhece sua mãe, você não sabe quando mudou o comportamento. Então, você precisa conhecer a pessoa. E para isso você tem que conviver com ela. E não conviver somente do lado, né? De corpo. De corpo, alma, né? E compartilhar ali conhecimentos para você ter. Isso para prevenção, para mim, é crucial. Porque aí você consegue descobrir. Acho que até você comentou, acho que na live do Dr. Luiz, né? Semana passada, né, que você tinha algumas coisas para falar quando você começou a trabalhar com saúde mental, que você levou isso para sua família, né? De você falar o papel que eu tenho, né, de identificar isso na minha família. Eu não sei se era exatamente isso que você queria dizer na hora, mas um dos nossos papéis é esse, né? É de estar ali presente e compartilhar e tentar entender se essa família nossa está saudável, né, mentalmente, através disso. E aí, Sérgio, quando a gente adoece, infelizmente chega a esse momento e adoece, como que a família consegue fazer, né?
A primeira coisa que eu acho que é importantíssimo e que quase nenhuma família tem é qual a doença que o meu familiar tem. Entender a doença dele. A família não sabe. A família sabe que ele é esquizofrênico, mas não faz ideia do que é esquizofrenia. A família sabe que ele tem depressão, mas não faz ideia do que é depressão. E eu acho que esse é o ponto mais importante, porque a partir do momento que alguém sentar com essa família e explicar para ela, olha, é isso que o seu familiar tem. Ele vai apresentar isso de sintomas, o que é normal, o que não é anormal. A família, quando volta para casa, ela sabe identificar o que está acontecendo e até mesmo a resposta dela frente ao que está acontecendo vai ser diferente. Né? Se eu tô sabendo que esse meu filho, ou pai, ou mãe, ele vai ficar mais agitado, ele vai ficar mais irritado porque ele tá com um processo de depressão e faz parte da doença, quando isso acontecer, eu vou responder de uma forma diferente, né? Eu vou entender que isso é parte da doença dele. E eu não vou me alterar junto, eu não vou gritar junto com ele e vou causar uma briga intensa dentro de casa, né? Que é o que a gente acaba vendo na maior parte das vezes. E às vezes é por falta de conhecimento, Sérgio. É porque a pessoa não sabe de fato o que está acontecendo. Muitas das vezes a própria família acha que é frescura, que a própria família acha que é birra, né? Tá fazendo para chamar atenção, tá fazendo isso porque quer alguma coisa e não entende que faz parte de um processo mental de adoecimento. Então, não sei se eu cheguei a responder basicamente o que você Sim, perguntou, sim, mas sim. eu acho que basicamente é isso, né? O primeiro ponto quando adoece é a família entender a patologia, a doença, né? Então, ir até o médico. Hoje tem Google também, a gente sabe que o Google ajuda muito, a gente consegue tirar boas coisas do Google, né? Óbvio que ele inventa muita coisa, tem que tomar cuidado, mas às vezes informações básicas, às vezes fala assim, mas meu médico não explicou para mim, eu vou lá, ele me atendeu, mal olhou no meu olho e nem falou o que eu tenho. Mas às vezes pesquisar, hoje a gente tem vários canais no Instagram de pessoas confiáveis, de pessoas que falam sobre isso. Então, entender um pouco sobre a doença do paciente. E vai ajudar. E aí, Sérgio, dependendo de cada patologia, de cada doença mental, a família tem dicas importantes e específicas. Que depois a gente pode até comentar mais pra frente. Quem tiver interesse pode me mandar também no direct aí, quem se fala sobre isso. Né? Tipo, no transtorno bipolar, tem várias coisas que a família pode ficar atenta do que o paciente pode apresentar ou não antes de abrir uma crise, que pode prevenir a crise, então para a família ficar esperta. Então tem várias coisas importantes nisso, né? Sensacional. Gente, é isso aí. É exatamente o que você acabou de comentar agora, né? Na live passada com o Dr. Luiz, eu comentei da importância da mesa, né? Aquilo que você falou. Hoje em dia, a mesa foi desfeita, porque a gente tem uma mesa como objeto de decoração nas casas. E se a gente for falar de prevenção, observação e acompanhamento, todo mundo precisa voltar à mesa. É isso que eu estava falando. Os 8 anos que eu tenho, 10 anos de enfermagem e 8 anos de saúde mental, me ensinaram muita coisa a respeito da família, a respeito da mesa. Então, aqui na minha casa, a gente come na mesa. Eu consigo observar, olhar o crescimento do meu filho, ver uma mudança de comportamento, porque a mesa fala. Gente, o comportamento você consegue observar na mesa. Você consegue ver como ele come, se ele está mais quieto, ele consegue relatar o que aconteceu na escola, se teve algum problema. Você vê, isso você observa, só que essa perda, essa queda de vínculo que não existe quase mais, inclusive, de você ver como que o outro se alimenta e tudo tal, isso que é tão importante para fortalecimento, inclusive, do vínculo familiar, mas tem sido desfeito. Isso acaba acontecendo quando, por exemplo, alguém adoece. Não tem mais aquela conexão, porque você não consegue perceber. Eu tenho um caso para contar antes da gente dar sequência. Eu estava dando palestra sobre a prevenção do suicídio. Isso foi em 2017. Eu comentei lá, falei, gente, vocês já perceberam, ou simplesmente, há quanto tempo você não ajuda seu filho a arrumar o quarto dele? Há quanto tempo você não ajuda seu filho a arrumar a mochila dele da escola? Há quanto tempo você não coloca ele para dormir, para deitar? Há quanto tempo você não acompanha ele para a escola? Há quanto tempo? Aí, quando eu fui falando, tinha uma mãe olhando para mim, olhando. No dia seguinte, ela me procurou, ela falou o seguinte, cara, através da sua live, através da sua palestra, eu cheguei em casa, eu fui ajudar meu filho, quando abre a porta, ele estava se automutilando. Então, isso despertou nela porque são aquelas situações que a pessoa não consegue ter na hora, mas quando alguém vem trazendo, é por isso que é importante as lives como essa. Às vezes, neste momento, você vai parar o papo,
deixa eu ajudar meu filho a montar a mochila. Galera, a mochila do nosso filho fala. É verdade. A mochila fala. O guarda-roupa fala. O armário dele fala. O celular dele nem se fale. Ele fala. Então, eu consigo observar muitas coisas que eu poderia prevenir, ok? Através do contato, do vínculo familiar. Eu costumo sempre falar, todos os dias no meu Instagram, todos os dias. Tem sempre uma frase: invista em você, invista nos seus, viva e seja feliz. Quando você investe em você, você tem tempo para investir nos seus, você consegue viver feliz. É uma verdade. Eu consigo olhar o meu para ver se ele está bem, se ele não está. Que tem coisa que eu não consigo ver se ele não me falar, mas tem coisa que eu consigo ver mesmo sem ele falar. Mas para eu observar isso, eu preciso estar por perto. Esse que o doutor Luiz falou. Doutor Luiz não, o doutor Júlio falou. A gente tem que fortalecer o vínculo familiar para que, em caso de doença mesmo, o vínculo ele estando muito forte, a gente consiga, inclusive, passar pela situação, não de maneira simples ou fácil, mas com um pouquinho mais de robustez, eu acho que posso falar assim. Que tem mais amparo, né? Até o próprio paciente se sente mais amparado. Então, eu acho que essa live, como quando a gente fala de família, é de extrema importância, sim, talvez a partir de hoje. Se ontem você não fez isso, mas hoje, depois da live, observe um pouco mais, se envolva um pouco mais, sente a mesa, volte a comer à mesa. Isso é muito, muito, muito bom. Quer fazer algum comentário ou posso ler os comentários que estão aqui? Eu ia comentar isso que você disse que essa moça que você falou, depois encontrou, né, o familiar ali se automutilando, e eu lembrei de uma parecida história, de que a filha também se automutilava, né? Para quem não sabe, automutilar, geralmente as pacientes que eles fazem, por conta de um sofrimento intenso emocional, é tão intenso que chega a ponto de pegar uma gilete, né, algo que corta, fazer cortes no corpo para sentir dor física, para a dor física tentar aliviar a dor emocional, a dor psíquica. Olha a que ponto chega. E essa paciente, ela fazia isso com frequência, Sérgio. E aí, para ela esconder da família, ela usava o quê? Manga longa, camiseta de manga longa. E aí, ela estava assim há 2 anos. Há 2 anos. E a família nem questionou. Tipo, um baita calor que a gente vive, né? O porquê que ela usava manga longa. E aí eu cheguei a perguntar isso. Eu falei, vocês acharam estranho que ela estava usando manga longa? Aí você, é que ela trabalha de motoboy e para andar de moto ela tem que fazer isso, né? Para passar muito frio e tal. Mas aí quando ela chegava em casa, eu achava estranho mesmo que ela não tirava. Tá vendo? Tipo, olha o ponto que a gente chegou, Sérgio. O ponto de uma coisa na cara, né? Na cara, e a gente não observa, porque realmente há um distanciamento. E por isso que eu sempre falo, a partir de hoje aí, quem não está fazendo ou quem não fez, comece a fazer. E você vai ver o quanto isso vai trazer de benefício, o quanto vai clarear essas coisas. E se um dia alguém adoecer, é o que o Sérgio falou, vocês vão ver o quanto vai trazer de benefício tratar esse paciente estando com esse vínculo fortalecido. Verdade. Assim, eu acho que o automático está tão na gente que a gente não percebe que a gente não, que a gente está no automático. A gente está tão automatizado. Eu levanto, eu tomo banho, como, eu saio, eu vou. Às vezes, eu fui numa palestra onde eu fiz a primeira pergunta, assim que eu peguei o microfone. Quem hoje, ao sair de casa, deu um beijo, um abraço no seu familiar aqui? Cara, a sala inteira ficou assim em silêncio. Porque são coisas são aqueles detalhes que a gente não percebe. Eu fui atender, eu faço atendimento domiciliar, eu fui atender uma adolescente, enquanto eu atendia ela, e eu perguntei o que está acontecendo, ela falou assim, falta do meu pai. Mas eles moram na mesma casa. E aí, geralmente, no final da conversa, no final do atendimento, eu reúno a família. Eu gosto muito de falar da família. Eu reúno a família e quando eu falei para o pai começou a chorar. Ele falou assim, eu vou mudar a partir de hoje. Há mais ou menos 2 meses ele me mandou mensagem agradecendo. Ele falou, que bom que você esteve na minha casa. Você me fez enxergar que eu estava ali, mas não estava presente. Então, a questão da presença, ela faz total diferença. E nessa palestra mesmo eu mencionei, troque o presente pela presença. E a gente consegue ter um resultado totalmente diferenciado. Eu acho assim, falando da família,
se a gente quisesse prevenir, se a gente quisesse auxiliar, se tornou uma rede de apoio, né? A gente vai falar disso e tem que começar a fazer hoje, que nem o doutor Júlio falou. A próxima pergunta que eu gostaria de fazer aqui, mas vamos ler os comentários aqui antes disso. Tem alguns comentários que a galera colocou. Vamos ver aqui. Alane colocou, julgar família é muito comum. Orgulho da família que não abandona. Muito bom, muito bom. O enfermeiro Victor colocou psicoeducação na veia. Isso aí. Decássia colocou, realmente, isso não existe mais. A mesa fala muito, mas não temos mais parte linda na família. Quer comentar alguma coisa a respeito disso? Acho que a gente pode seguir. Isso, tem mais um comentário aqui. Frustrações na adolescência, traumas dos pais, desprezo podem desencadear, ok? Problemas psíquicos futuramente? Essa é uma pergunta. Totalmente, né? Totalmente. É o que a gente está falando aqui, né? Basicamente, quando a gente tem, né, nos nossos primeiros 18 anos de vida, né, os famosos 18 anos que a gente espera chegar logo para poder tirar a carta e a gente nem se dá conta que são os melhores e os mais importantes anos da nossa vida, né? Que são quando a gente está moldando a nossa personalidade, né? É o que a gente vai ser, é o que a gente entende do mundo, é como a gente reage frente a frustrações, frente a coisas que não deram certo, frente a coisas que deram certo, mas não foi conforme você previu, né? Então, tudo isso, né? Como que a gente reage frente a uma raiva, o que a gente faz quando a gente recebe um presente e gosta, quando a gente recebe algo e não gosta, tudo isso a gente vai criando na nossa vida, basicamente, estratégias. A nossa mente vai processando isso. Se a gente tem isso de forma totalmente errada, com frustrações na família, às vezes frustrações intensas, né? Chega até, em alguns casos, né, gerar até abandono, negligência, né? Abusos de vários aspectos, né? Com certeza isso vai ter problemas, né? Não dá para prever, obviamente, mas que gera, sim, alguma coisa psíquica doentio, assim, vai existir, sim, com certeza. Legal, eu vou dar uma sequência aqui com as perguntas, que eu sempre monto algumas perguntas para os meus convidados. Galera, eu quero fazer um desafio para você aqui. Se você quiser sugerir um assunto, um tema que nós vamos abordar, eu e o doutor Júlio, em setembro, porque ele já foi convidado, convocado para setembro, que é para uma próxima live. Então, uma live por mês está ótimo. Aí, se você pudesse colocar aqui algum tema, um assunto que do seu interesse, ou você gostaria de esclarecer, coloque aqui, que a gente vai escolher alguns aí para a gente tratar no próximo mês com o doutor Júlio. Vamos lá. A próxima pergunta é a seguinte. Como que funciona, ou como deveria funcionar, assim, o CAPS, ou essa inserção da família no CAPS? Como que isso ocorre? Como que funciona? Por onde começa? Tem uma dúvida que muita gente sempre tem. Será que alguém adoeceu em casa, né? Posso levar diretamente para o CAPS? Ou preciso passar primeiro para o hospital? Preciso levar na unidade básica de saúde? Como que eu posso proceder? Por onde que eu começo para poder fazer como porta de entrada de um doente mental ou alguém que está em sofrimento psíquico para o primeiro atendimento na rede pública? Por onde começar? É claro, Sérgio, que o que a gente acaba vendo, a maior parte acaba indo direto para onde? Os pronto-socorro. Sim. Por quê? Porque quando adoece, quando chega a esse ponto, é porque é algo muito grave. Então, ou porque tentou um suicídio, ou porque ficou agressivo e agitado e a família está desesperada, não sabe para onde ir, ou porque esse paciente começou a falar coisas sem sentido, começou a achar que está sendo perseguido, né? Começou a alterar o seu comportamento, a família acha muito estranho, óbvio, com certeza, e leva para onde? Para o pronto-socorro. Então, a porta de entrada principal acaba sendo os pronto-socorros ou a atenção básica, né, de saúde, que é o posto. E aí, a partir dali, o que acontece? Identifica-se um problema, né, da ordem de saúde mental e geralmente o que a gente faz? Né? A gente acaba vendo, né, se esse paciente é grave, qual a gravidade, né, dessa doença dele, para saber que nível de suporte ele vai precisar ter, né? É claro que o CAPS a gente acaba deixando mais para casos mais graves, né? Casos mais intensos,
que vai precisar de um apoio mais intenso, porque no CAPS a gente sabe que é mais específico para isso, né? E a atenção básica de saúde, a OBS, o postinho, também tem psiquiatras, né? Então, dependendo da gravidade, se eu estou falando de uma ansiedade mais leve, né? Estou falando de uma depressão mais leve, a OBS pode muito bem, desde que tenha um psiquiatra lá, às vezes até o clínico consegue fazer isso. Consegue tocar muito bem aquele paciente. Mas como a gente está falando de casos mais graves, aí obviamente o CAPS tem que ser a referência, né? Porque esse paciente, como é muito grave, e quando eu falo de grave, às vezes não é só grave de sintomas, Sérgio. Às vezes, a falta de suporte familiar é um sintoma de gravidade, tá? Esse paciente, às vezes, ele nem é tão grave de sintomas, mas simplesmente por não ter suporte familiar, ele se torna muito grave, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem assim, paciente com uma tentativa de suicídio, né? Se esse paciente tem um suporte familiar muito intenso e muito bem vinculado, né, estruturado, esse paciente com certeza ele consegue, às vezes, tocar muito bem isso numa OBS, com a família desse jeito. Agora, se esse paciente não tem, como que você deixa esse paciente em casa, né, sem um apoio mais intenso, sem suporte familiar, correndo o risco ali de tentar novamente suicídio, de fato conseguir. Então aí o CAPS entra em ação para ajudar nisso, né? A gente sabe que o CAPS, o que é o CAPS? Como funciona, né? Basicamente, você acaba fazendo um acolhimento, né? Então esse paciente, ele cai lá dentro de uma UPA ou de um PS, aí alguém identifica um problema, vê se esse paciente precisa ou não precisa de internação. Primeiro ponto. Não, o paciente tem critérios de internação. Aí ele vai para uma enfermaria psiquiátrica. Ficou na enfermaria psiquiátrica, esse paciente passa um tempo lá. Dentro da enfermaria, o ideal seria você já começar a articular com o CAPS. Então, ou seja, você já começa, pega o telefone mesmo ali, coisa que ninguém mais faz, e liga para o CAPS. Ó, estamos com um paciente assim, assim, assado, é da região de vocês, esse paciente é assim, e conta a história desse paciente. Nesse momento, o CAPS, o que ele teria que fazer? Ele vai pegar essas informações, claro que, dependendo de como for, ele já consegue ir atrás da família, e que muitas vezes isso acontece. Então, eles já vão atrás da família dessa pessoa, já vão entender como é a dinâmica familiar desse paciente. Já consegue entender se tem problemas lá dentro, se tem conflitos, como é a questão financeira, se esse paciente vai ter condição ou não de fazer um tratamento pago, ou se ele vai ter que ir atrás do serviço para conseguir as medicações. Hoje a gente tem a farmácia de alto custo, então a família, ele tem condição de ir até a farmácia, pegar esses remédios ou não tem. O CAPS já começa a levantar tudo isso, né? Isso com o paciente ali dentro mesmo da enfermaria. Isso às vezes já é possível, a gente vê isso dependendo da demanda, né? E aí a hora que o paciente sai da enfermaria, ele vai direto para o CAPS. Faz um acolhimento, na maior parte das vezes seria assim que funciona. Então o CAPS recepciona aquele paciente e fala, olha, realmente, pega os dados, conversa um pouco com ele e a partir dali faz um projeto terapêutico. Já marca uma outra consulta e aí já começa a interagir todo mundo dentro do CAPS. E aí, a gente sabe que no CAPS, a gente tem as reuniões, né? Então, a gente faz reuniões terapêuticas, né? Onde junta várias especialidades, né? Então, o psiquiatra que está lá, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, a assistente social, junta todo mundo numa mesa e faz aquilo que deveria ser feito, né? Nas famílias. Senta e vamos discutir. E aí começa a conversar com como esse paciente é, como é o vínculo da família, o que precisa fazer para melhorar. Vamos pegar. Essa família é muito, 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 muito carente. A gente tem que pegar essa família e trazer para perto. Vamos entender o que falta nessa família, né? Essa família está muito desestruturada. Então, o CAPS vai ajudar nisso. A pegar essa família, fazer, por exemplo, reuniões com essa família, explicar o que está acontecendo, tentar entender se há um processo doentio dentro da família, por exemplo, usuários de substância, né? Pessoas que usam drogas, ou família que também está adoecida mentalmente. Então, você vai pegar essa família e vai trazer para você e vai tentar direcionar ela dentro do serviço de saúde. E dar assistência para essa família. É o que a gente sempre costuma dizer. O que adianta eu, doente, ir para uma casa com pessoas doentes? Então, essa família também tem que estar assistida, né? E mesmo que essa família não esteja doente ainda, ela pode adoecer por causa de um paciente que está doente. E que muitas vezes acaba acontecendo. Então, eu vou evitar que isso também aconteça. Eu vou pegar essa família e vou trazer para perto e vamos junto formar um projeto com ela, né? Essa família já tem que ficar você tem que ficar mais atento com ela, né? Para ver se ela está dando conta, se ela também não está adoecendo junto e ajudando ela em todo o processo.
Então, o CAPS, ele é basicamente isso, né? Ele, dentro do território, né, ele é extremamente importante para esses pacientes, né? Quando, por exemplo, o paciente não está indo nas consultas, né, está faltando, a gente consegue fazer uma busca ativa, né? Em muitos casos você vai lá, vai ver o que está acontecendo, por que que não veio, pega a família, traz de novo, conversa com a família, olha, é importante ele tomar medicação, se ele não tomar, o que acontece? E aí você começa novamente a informar essa família, a tentar criar esse vínculo com a família. CAPS é igual a vínculo, né? CAPS é igual a vínculo, isso é extremamente importante. Qualquer lugar, né, na saúde mental, é igual a vínculo. Você tem que formar vínculo com todo mundo. Sensacional. Galera, aí, vocês estão gostando da live, gente? Vocês estão muito quietos, ninguém comenta. Enquanto o doutor toma uma água aí, pode largar o dedo no coração, ok? Vamos mandar um joia aqui, ok? Manda pergunta, mensagem, comentário, fique à vontade, ok? Então vamos lá. A minha próxima pergunta, acho que você já respondeu algumas perguntas que eu Ô tinha Sérgio, aqui, só te elaborado. cortar um negócio antes aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Todo mundo que está aqui vai compartilhar isso aqui para algum amigo agora. Verdade, isso. Ah, gostei, hein? Gostei, gostei. Se não subir o número de visualizações, a gente para a live. Isso. Vamos lá, galera, me ajuda aí, vamos compartilhar para a galera ter essa noção. Muita gente sim, gostaria de ter esse contato, saber um pouco mais, né? Vamos sim, então, nos conectar, vamos compartilhar essa live, passa para as pessoas, clique ali no botão, no aviãozinho, pode mandar no grupo lá da família, pode mandar naqueles Instagrams que a galera vai lá, entra para assistir, para todo mundo ter também a noção daquilo que a gente está falando. Muita gente precisa dessas informações. Muita gente mesmo, ok? Que às vezes as pessoas não sabem por onde começar. Exato. Para quem recorrer, para quem pedir informação, mas aqui está tendo, né, essas informações de forma gratuita, muito simplificada, para você poder, sim, adquirir e conseguir ajudar o seu. Porque às vezes até você mesmo ser ajudado neste momento. Okay? Ia perguntar aqui, na verdade, como que funciona a preparação para auto-hospitalar? Quais são as etapas, né? Você falou um pouquinho mais da inserção da família no processo de cuidado, que eu acho muito importante. A gente falou do abandono lá atrás, a gente falou também das famílias que estão presentes. Eu lembro de casos trabalhando em unidade hospitalar, onde o paciente internou uma única vez, nunca mais voltou. Porque realmente, ao sair, ele recebeu um suporte muito legal, ok? E um acompanhamento, atendimento. E tem casos que eu vi eles trabalhando, voltando à vida normal. Isso é muito bacana. Então, a gente está falando aqui do papel da família e o que eu entendo, né, da questão da preparação para a alta, não só em saúde mental, mas em ambiente hospitalar no geral. Quando a alta é qualificada, temos baixo índice de reinternação. Eu acho que eu falo em psiquiatria ou em clínica médica, em qualquer área da medicina, da saúde. Então, quando a gente prepara de uma maneira qualificada a alta do paciente, seguindo todos os passos, orientando de maneira adequada, aproximando a família no processo, inserindo a família no processo. Tem algo que eu costumo sempre falar. Às vezes, nós cuidamos do paciente como se fosse só nosso. E às vezes o familiar vem para visitar, a gente às vezes limita o contato do paciente com o familiar dele. Sabe aquela coisa assim, não, você não pode fazer tal coisa. Sim, eu entendo, tem a questão do CCIH, todas as limitações hospitalares ou em outros espaços, mas a gente não pode esquecer. O cliente vai estar com a gente por 10, 15, 12 dias. E depois todo o cuidado vai ser feito em domicílio. Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu cuido, eu trato, eu ensino o familiar como dar banho, eu ensino o familiar qual horário que ele vai dar o remédio, eu ensino o familiar quando ele não quer tomar remédio, o que fazer, qual estratégia adotar, o que não pode, o que pode. E o familiar trazer também as informações que ele tem, de que maneira que ele se comporta em casa, para a gente poder compor sim, essa alta hospitalar. O que você acha que toda a família precisa saber na questão do preparo mesmo da alta hospitalar de algum parente que está necessitando? Bom, Sérgio, basicamente muita coisa a gente já falou, né? Mas pontuando, importantíssimo, explicar para a família o que esse paciente tem. Então, explicar a doença dele,
tá? Então, sentar e explicar de forma que eles entendam, que, né, não vai adianta explicar com termo técnico. Explicar o que esse paciente tem, qual é o prognóstico, como essa doença evolui, qual é a probabilidade desse paciente ter recaídas ou não. Explicar para a família, né? Primeiro ponto, explicar o que ele tem. Segundo, para preparar para uma alta, muito importante, eu vejo isso frequentemente acontecendo, Sérgio, é a questão das medicações. Esse paciente, ele precisa dos medicamentos. Para a maior parte das vezes, alguns, né, como esquizofrenia, outros transtornos bipolares, vai ter que tomar para o resto da vida. E a família tem que entender que essas medicações são importantíssimas para esse paciente. Então isso precisa ser mostrado para a família, né? O quanto isso é importante e o quanto isso previne que esse paciente adoeça mais ainda, né? A família às vezes não sabe, Sérgio, que, ó, se você tomar esse remédio certinho e esse paciente não tiver reinternações, ou seja, não tiver novas crises, ele vai proteger o cérebro dele. Porque a cada crise que esse paciente tem, inflama mais ainda a cabeça dele. E mais dificuldade para ele depois se reinserir ele vai ter. Isso em qualquer área, né? Então, explicando para a família a importância do medicamento e falando para ela o jeitinho de tomar e como fazer, é muito importante. Então, primeiro ponto é explicar a doença. Segundo, explicar a medicação. E também saber se essa família tem cuidados com essa medicação, de forma de obter ele, né? Porque muitas das vezes, a gente vai lá e prescreve. Pá, nem sabe se a família tem dinheiro para comprar, se a família vai ter condição de manter, se ela sabe que pode pegar isso no alto custo, na farmácia de alto custo ou não. Então, não é simplesmente passar um remédio milagroso e virar as costas e meter o carimbo na receita, né? É saber se essa família vai ter condições. E condições assim, não adianta a família comprar um mês e não comprar os outros meses. Então, vale muito mais a pena você sentar e ver isso com a família. O que muitas vezes não é feito. E quantas vezes eu não pego o paciente que vem, que parou de tomar, por quê? Porque não teve dinheiro, doutor. E é caro, realmente é caro. Então você tem que adequar a situação da família no momento, né? Quarto ponto, eu acho que é explicar para essa família pontos importantes que ela poderia observar nesse paciente, que se ele começar a apresentar novamente, já vem e traz para o hospital antes. Ou corre para o CAPS e já avisa o CAPS o que está acontecendo. Isso é um ponto importante. Por exemplo, no quadro bipolar, né, a gente sabe que paciente bipolar, ele começa a dormir menos. Ele dorme menos e aí no dia seguinte ele sente como se não tivesse tido, como se tivesse dormido, né? Sente com energia. E a família percebe isso. Hoje mesmo eu atendi um paciente que falou exatamente isso. Um familiar. Falou, doutor, eu já sei a hora que vai dar crise. Porque ela começa a dormir menos, ela já acorda às 5 da manhã, já está fazendo faxina na casa. Isso não é normal. E eu já trago ela. Tá vendo? Ela já essa paciente, inclusive, internou pouquíssimo ao longo da vida dela. Então, isso que você tem que mostrar para a família, explicar isso para a família. Outro ponto importante, né, é de instruir a família em relação a como lidar com esse paciente em casa, né? A saber como fazer isso dentro de casa. Falar para essa família, ó, você tem que sentar com os demais da família também e explicar o que está acontecendo. Não é guardar isso só para você, é explicar para todos que convivem com ele, né? Para essa família entender o que esse paciente está lidando no momento, né? E você saber como fazer isso da forma correta. Porque não adianta chegar em casa, aí o paciente começa a ter os sintomas e aí um lá da família começa a gritar, fala, pai de frescura, não sei o quê. Isso, obviamente, para quem já tá doente, imagina o sofrimento que isso é. E a gente vê muito isso, né, de uma forma, às vezes, até não de propósito. Claro que a família não vai fazer isso de propósito em alguns casos, né? Mas é uma coisa que falta de orientação. Quando você orienta e fala certinho, a pessoa cai em si e fala, nossa, é verdade, eu preciso fazer minha parte, né? Então, extremamente importante isso também, Sérgio. E eu acho que, além disso tudo, é você ter um tempo para a família falar o que ela tem de dúvida, né? Tá aí uma coisa importante que a gente não faz, né? A gente fala. Dificilmente. A gente fala e não escuta, né? Não escuta. Às vezes a família nos traz informações importantíssimas que podem até mudar o rumo da nossa orientação. Exatamente. E aí, eu até costumo falar isso, Sérgio, quando eu tô com uma família comigo, eu sento, às vezes a família já chega e fala, e aí, doutor, como é que ele tá? Eu falo, não, primeiro vamos começar do zero. Eu quero que você conte para mim. Conta como está sendo ficar com ele. O que você está tendo de dúvida? O que você quer saber? Começa por aí. Me ajudou bastante isso, porque a família já começa a pôr os pontos principais que ela tem dúvida
E aí, a partir disso, eu começo a construir todo um vínculo com ela e a estruturar. Isso, às vezes, 10, 15 minutos que você faz ali, já salva uma vida, Sérgio. Você salva uma reinternação, com certeza. Sensacional, muito, muito, muito bom, muito bom. Galera, como eu costumo sempre falar, a live está chegando ao fim, falta só um pouquinho, até porque eu não gosto de esgotar o conteúdo, tem uma verdade. Eu vou ter que segurar o meu convidado. Eu não vou esgotar esse conteúdo hoje, eu vou ler os comentários, eu tenho mais uma ou duas perguntas para fazer, e aí ele vai voltar no finalzinho de setembro, ok? Com uma outra live. Quem sugerir aqui o tema, a gente vai estudar, e para ver se a gente vai adotar, ou nós mesmos vamos bolar um outro tema assim da atualidade para a gente poder abordar aqui. Deixa eu subir aqui um pouquinho para ler os comentários. Eu vi que o doutor Luiz está aqui. Doutor Luiz, seja muito bem-vindo. Ok? Aqui é a nossa live. Quem ainda não segue o doutor Luiz e o doutor Júlio, gente, eu recomendo, tá bom? Sigam esses dois, eles estão com conteúdos de primeiríssima qualidade. Você pode mandar perguntas, marca consulta com ele também, se você necessitar, ok? Consulta, perguntas, eles respondem, mentoria, que palestra, são palestrantes também. Galera, tem novidade vindo por aí, vocês vão ver só com esses dois aqui, ó. Deixa eu ler aqui os comentários. Vamos lá. Aqui eu já li. Vamos lá, palmas, legal. A Dani colocou: humanizar o atendimento é prioridade. É prioridade. Família é importante na vida de cada paciente. Isso mesmo. O doutor Luiz colocou: parabéns na clareza das informações. O papel da família é fundamental no sucesso do tratamento. Muito bom. A Dani colocou: admiro o trabalho e profissionalismo do doutor Júlio. Olha. Obrigado, Dani. Fico feliz de saber que a gente está conseguindo plantar sementes por aí, né, Sérgio? E conseguir expandir isso, né, de uma forma clara e trazer essa informação que é prioridade, né? Importante, né? É uma emergência, na verdade. Ô, Júlio, agora que você está falando, cara, você sabe que eu sou meu, né? Você me deu uma ideia. Olha, vou te convidar aqui ao vivo. Uma live com você em francês lá na minha outra página, viu? Se prepare. A gente vai falar de saúde mental em francês. Meu Deus! Eu acho que vai ser muito legal. Você já pensou? Você só me dá um tempo para eu treinar um pouquinho, né? Para não passar vergonha. A gente treina, eu te mando vídeo, aula, tudo. Vai ser bom em francês. Deixa eu fazer, assim, finalizando aqui. O que quem está aqui pode entender por transferência de cuidado, né? É o encaminhamento, porque geralmente a gente encaminha o paciente, né? Para algum lugar, para ele dar sequência de cuidado, porque ele fica no ambiente hospitalar por alguns dias, e sim, dá sequência para ele ser acolhido e atendido em outros lugares. Ana Paula, eu acho que foi ela que foi minha aluna ou não? Não lembro mais. Ana Paula, eu lembro dela, acho que ela é enfermeira. Eu lembro dela mesmo. Não, são mais de 360 alunos que eu já tive ao vivo, ok? Então, mas com você, essa live vai ser muito legal. Já estou martelando aqui que a gente vai falar. Vamos lá. O que é encaminhamento e transferência de cuidado? Que você pode explicar para a pessoa que, às vezes, e tem gente que recebe encaminhamento e transferência não leva o paciente, né? Isso também a gente sabe. Alguns não levam, né? Para dar sequência no cuidado, e o risco de reinternação é muito grande, né? Acaba, assim, agravando a situação do paciente, que ele sai, ele não foi acolhido, onde a equipe direcionou os cuidados. Você poderia falar um pouquinho sobre isso antes da gente fechar a live? Tá. Por favor. Esse tipo, você quer que fale em relação a o que a família entende disso? O que a família deve fazer? O que a gente entende por encaminhamento e transferência de cuidado? Porque assim, a equipe cuida por um tempo, né, em ambiente hospitalar, depois direciona, né? Acho que você já abordou um pouco, mas só para clarear e finalizar aqui. Tá. Bom, encaminhamento, né? Obviamente, quando esse paciente está internado dentro de uma rede hospitalar, né, você identifica, né, algum problema nesse paciente. Então, ele está internado ali por uma causa mental. E aí, obviamente, você vai vendo o que esse paciente precisa de suporte além do médico que está lá, né? Então, esse paciente vai precisar de um psicólogo
vai precisar de um psicólogo. Esse paciente talvez tenha um problema no coração que foi diagnosticado ali na internação, ele vai precisar de um cardiologista, talvez. Ou durante a internação você vê que esse paciente é diabético, não sabia que ele era, ele vai precisar de um endócrino, talvez. Isso, o que vai acontecer? Na hora que ele está internado, na hora que ele sai com encaminhamento, né? Ele sai encaminhado para um outro especialista, às vezes, se precisar, ele sai encaminhado para um serviço de psicologia, a família tem que pegar esse papel e levar até o local instruído, né? Se ele está sendo encaminhado é porque foi identificado um problema e a gente está encaminhando para um setor que é mais adequado para resolver aquele problema específico, né? Porque, é claro, quando ele está dentro de uma enfermaria psiquiátrica, a gente consegue lidar com a diabetes dele, etc. Mas na hora que ele sair dali, ele tem que continuar o tratamento dele. E aí, então, ele vai ser encaminhado para um setor específico disso. Ou é via UBS, ou vai para um ambulatório de especialidade, se é um caso mais sério, né? Então, a gente consegue fazer esses encaminhamentos, né? Então, a família é extremamente importante. A transferência de cuidado já é quando a gente já consegue... acho que seria mais o caso do paciente sair, por exemplo, já da internação, com o negócio já agendado, né? Você já encaminha esse paciente, por exemplo, como acontece dali para o CAPS. Você faz essa transferência de cuidado. Então, por exemplo, o paciente está internado. Ele melhorou, porém não está totalmente bom. Ele precisa ainda de um suporte. Então, a gente costuma fazer essa transferência de cuidado, por exemplo, com o CAPS. O paciente sai da internação, vai para o CAPS e continua o seu tratamento ali no CAPS por um pouquinho mais de tempo, até ele atingir uma boa melhora e voltar para o seu ambiente social junto com a família. Então, a gente transfere os cuidados para um outro setor não hospitalar para esse paciente continuar os cuidados. Uma coisa que eu lembrei agora aqui, Sérgio, só para finalizar também, é que é importantíssimo esse negócio que a gente fala de rede de apoio, né? Porque se a gente for pegar a psiquiatria, né, de alguns anos atrás, o que era a psiquiatria? Era hospital psiquiátrico, né? Era ambiente fechado. Então, todo mundo que tinha um problema mental ia para lá. Não tinha outro lugar. Então, a sociedade e até a família não participavam do processo de saúde e doença do paciente, porque esse paciente era retirado da sociedade e jogado dentro de um hospital, tá? O que aconteceu hoje? Hoje, a gente traz isso. O hospital, eu acho extremamente importante para alguns casos específicos, e eu acho que necessário, mas, obviamente, a gente traz essa ideia de pegar esse paciente e levar onde ele deveria estar, que é onde? Na sociedade. Esse paciente tem que transitar para a sociedade, igual qualquer ser humano. E para isso, a gente precisa dessa rede de apoio. Por isso existe o CAPS, por isso existe a UBS, por isso existe toda essa rede. E a família está junto nisso. A família agora começou a fazer parte do processo de saúde desse do paciente, coisa que não era antes. Então, olha o quão progresso a gente teve, né? E isso a gente está cada vez mais engatinhando, mas que vai melhorar cada vez mais isso, né? Sensacional, muito, muito bom. Galerinha, e aí, vocês estão curtindo da live? Vocês estão gostando? Coloque um joinha aqui, coloque lá os corações aqui pro Dr. Júlio. Muito, muito bom. Galera, antes de fechar essa live, eu costumo sempre falar e eu vou repetir aqui. Esse virou um bordão do meu Instagram. Todos os dias eu gravo isso. Todos os dias. Invista em você, invista nos seus, viva e seja feliz. Saia do automático. Saia do automático. Às vezes a gente não percebe nem a altura que os nossos filhos estão tendo. Isso é uma verdade. Você está no automático, você, nossa, já está perdendo, já está calçando 34, 35. Então saia um pouquinho do automático. Comece hoje. Você já jantou, mas volte à mesa de novo. Então, se reúna de novo à mesa. A reconciliação, o contato. Isso sim traz muitos benefícios para a saúde mental, a sua e da sua família. Gente, isso é muito importante. É sério o que eu estou falando. É muito sério isso aí. Eu falo como um africano, porque lá na África a gente come todo mundo junto. É verdade. Todo mundo junto. Você sabia que às vezes eu paro começar a refletir sobre isso? Eu vejo qual a importância era aquilo ali. Então, você vai ver que é africano, você vai ver, pode juntar 10, 15 ali, todo mundo comendo junto. E se você começar a analisar, ali é um contato, é um vínculo, é uma conexão ali, uma integração, uma interação muito grande, né, que as pessoas
ter naquele momento. Então, esse é meu conselho hoje, nesta live, ok? Sai daqui hoje, vai lá ajudar seu filho a fazer o dever de casa, ok? Ajuda ele a preparar as coisas da escola, senta um pouquinho com ele, desliga um pouquinho a televisão, escute ele um pouquinho, a conversa com a sua esposa. Depois da live, eu vou sentar lá, gente. Tem 2 horas para bater papo com a minha esposa também. Então, isso é verdade. Doutor Júlio, suas últimas considerações, por favor, para a gente fechar essa live e agradecer a galera que está aqui. Pegando o gancho no que você está falando aí, Sérgio, vamos convidar o pessoal também, todo mundo que vai sair daqui agora, vai fazer alguma coisa de diferente, certo? E vai compartilhar com a gente. Vai mandar pra gente. Manda no direct, manda, posta, marca a gente. Marca alguma coisa diferente que você fez hoje, né? Que você não estava fazendo, que nem o Sérgio está falando aí. Hoje eu ajudei meu filho a fazer a tarefa. Hoje eu perguntei tal coisa. Vamos começar devagar, né? Obviamente. E vamos fazendo essa diferença. Um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. E marquem a gente, vamos conversar sobre isso. E vamos levantar essa bandeira aí, né? Para ajudar a divulgar essa importância da família. Vocês vão ver que é o que o Sérgio falou. Com uma família estruturada, com um vínculo fortalecido, você tem grandíssimas chances de ser muito mais feliz e ter muito mais qualidade de vida. E quando acontecer de adoecer, você vai ter total respaldo e total ajuda e vai sair muito bem dessa. Sensacional. Você sabe que eu vou contar um caso rápido aqui de francês. Não sei se eu falei isso na primeira live, mas eu vou contar hoje. Uma vez, não sei se eu já contei, mas eu vou contar aqui. Uma aluna minha de francês, ela falou, Sérgio, eu vi que no seu Instagram você é enfermeiro psiquiátrico. Eu tenho um caso de uma sobrinha que está em depressão e ela não está saindo do quarto e eu não sei mais o que fazer. Aí eu falei, posso ir visitar você? Se ela mora numa cidade um pouco longe daqui. Ela falou, não, a minha cidade é muito longe. Eu falei, então vamos marcar uma aula de francês com ela. Por que eu fiz aula de francês? Porque, galera, que nem o doutor Júlio falou, faça algo diferente. Que muitas das vezes você não tem nada que você faz para você. Nada. Tem gente que não faz nada para si mesmo. Você tem que ter algo que você ocupe a sua mente. Isso é muito importante. E a aula de francês ou qualquer idioma, inclusive, tem estudos comprovando a importância do estudo do idioma. Que a partir do momento que você está ativando seus neurônios, você está, assim, trazendo algo novo para o seu cérebro. Okay? Por exemplo, neste momento eu estou falando em português com o Dr. Júlio, mas se eu começar a falar em francês, ele vai me entender, porque ele fala francês. Donc, si je commence à raconter l'histoire et continuer avec l'histoire en français, sûrement tu vas me comprendre. Mais je ne peux pas faire ça. Je dois continuer en portugais pour que tout le monde puisse me comprendre. D'accord? Je ne peux pas faire ça, mais je vais reprendre le português, d'accord? Então, eu preciso voltar no português. Então, essa mudança de chave, português, inglês, francês, faz de extrema importância. Como que acabou essa história? A gente marcou a primeira aula, ela mal conseguia me olhar. Só que no final da aula, eu sempre faço uma aula tipo mentoria mesmo. Eu dou atividade, que nem a gente fez aqui. Eu pedi para ela, quando terminar, o que você gosta? Ela me contou. Eu falei, então, você vai, depois da aula, você vai fazer 10 desenhos. Você vai fazer esses 10 desenhos na sala. Ela não estava saindo do quarto. Eu falei, você vai fazer na sala. Você vai fazer 10 desenhos e você vai escrever as canções que você gosta em francês debaixo desses 10 desenhos. Acabou a aula. 5 minutos depois, a tia me manda mensagem, chorando. Você acha o que aconteceu na aula? Ela está na sala desenhando. Nossa. Então, a família ficou feliz porque ela voltou a conviver, mesmo sendo por alguns minutos, mas isso aconteceu. Então, são situações assim, só que como que ela percebeu? Porque a família estava atenta. A família observou que ela estava distante, ela estava reclusa, encontrou um meio de ajudá-la. Qual foi o meio? Que não foi levar direto para o hospital, mas encontraram numa aula uma estratégia de aproximação. Então, essa é uma dica que a gente dá aqui. Às vezes, você vai encontrar um meio através de uma amiga dessa pessoa, um amigo, uma igreja, um clube. Alguma coisa tem que ser feita. E se você conseguir fazer algo, marque a gente, mande mensagem para nós. A gente não vai esgotar o conteúdo. O Dr. Júlio vai voltar em setembro, ok? Dr. Júlio,
Merci beaucoup. Muito obrigado. De rien. Muito obrigado, gente. Tenha uma boa noite aí, todo mundo. E até a próxima. Até Gente, setembro. quem puder tirar uma foto nossa aqui, ó, Ah, é. faz uma pose legal. Eu vou tentar aqui porque esse lado me favorece também, ó. Pode fazer uma pose legal aí. Vamos tirar uma foto. Marque a gente, beleza? E muito obrigado. Quem não estiver inscrito lá no Dr. Júlio, se inscreva. Que bom que vocês ficaram aqui com a gente até agora. Merci beaucoup e à très bientôt. Até mais, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.